11 Assim eu, Abraão, falei com o Senhor face a face, como um homem fala com outro. E ele falou-me das obras que suas mãos haviam feito. 12 Ele disse-me: meu filho, e sua mão estava estendida, eis que te mostrarei todas elas. E ele pôs a mão sobre meus olhos, e eu vi aquelas coisas que suas mãos haviam feito. E eram muitas. E elas multiplicaram-se ante meus olhos, e não consegui ver seu fim. 13 Ele disse-me: este é Sinea, que é o sol. E ele disse-me: Colo, Be, que é estrela. E disse-me: Ole, que é a lua. E ele disse-me: Cocal, Bel, que significa estrelas, ou seja, todas as grandes luzes que estavam no firmamento do céu. 14 quando o Senhor me disse estas palavras: a multiplicarei a ti e a tua semente depois de ti, como estas. E se puderes contar o número das areias, assim será o número de tuas sementes. 15 O Senhor disse-me: Abraão, mostro-te estas coisas antes de ires para o Egito, para que declares todas estas palavras. 16 Se existirem duas coisas, e houver uma acima da outra, haverá coisas maiores acima delas. Portanto, coloque a maior de todas as cocalbeão que viste, porque aqui está mais próxima de mim. 17 Se houver duas coisas, uma acima da outra, e a lua estiver acima da terra, então poderá haver um planeta ou uma estrela acima dela. E nada há que o Senhor teu Deus se proponha a fazer que não a faça. 18 Não obstante, ele fez a maior estrela. Assim também, se houver dois espíritos, e um for mais inteligente que o outro, esses dois espíritos, não obstante um ser mais inteligente que o outro, não tive princípio. Eles existiam antes, eles não terão fim, eles existirão depois, pois são Gnola ou seja, eternos. 19 O Senhor disse-me: estes dois fatos realmente existem, que há dois espíritos, sendo um mais inteligente que o outro. Haverá um outro mais inteligente que eles. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou mais inteligente que todos eles. 20 O Senhor teu Deus enviou o seu anjo para livrar-te das mãos do sacerdote de Elquena. 21 Eu habito no meio de todos eles. Agora, portanto, desci até ti para anunciar-te as obras de minhas mãos, pelas quais minha sabedoria supera todos eles. Pois reino nos céus acima e na terra abaixo, com toda a sabedoria e prudência, sobre todas as inteligências que teus olhos viram desde o princípio. Desci, no princípio, no meio de todas as inteligências que viste. 22 O Senhor mostrará a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir. E entre todas essas havia muitas das nobres e grandes. 23 E Deus viu que essas almas eram boas. E ele estava no meio delas e disse: a estes farei meus governantes. Pois ele se encontra, vá entre aqueles que eram espíritos, e viu que eles eram bons. E disse-me:
Abraão, tu és um deles. Foste escolhido antes de nasceres. 24 E estava entre eles um que era semelhante a Deus. E ele diz: se aos que se achavam com ele, desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais, e faremos uma terra onde estes possam habitar. 25 E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. 26 E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo. E os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. 27 O Senhor disse: quem enviarei? E um semelhante ao filho do homem respondeu: eis-me aqui, envia-me. E outro respondeu e disse: eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse: enviarei o primeiro. 28 E o segundo irou-se, e não guardou o seu primeiro estado. E, naquele dia, muitos o seguiram. Capítulo 4 Os deuses planejam a criação da terra, região autônoma e de toda a vida sobre ela, sentados os seus planos para os 6 dias da criação. E então o Senhor disse: desçamos. E eles desceram no princípio. E eles, isto é, os deuses, organizaram e formaram os céus e a terra. 2 E a terra, depois de formada, estava vazia e desolada, porque eles não haviam formado coisa alguma a não ser a terra. E as trevas reinavam sobre a face do abismo, e o Espírito dos deuses pairava sobre a face das águas. 3 E eles, os deuses, disseram: haja luz. E houve luz. 4 E eles, os deuses, tiveram consciência da luz, pois era brilhante. E eles separaram a luz, ou melhor, fizeram com que ela fosse separada das trevas. 5 E os deuses chamaram a luz dia, e as trevas chamaram noite. E aconteceu que, do entardecer até a manhã chamaram noite, e da manhã até o entardecer chamaram dia. E isso foi o primeiro, ou seja, o princípio do que eles chamaram dia e noite. 6 E os deuses também disseram: haja uma expansão no meio das águas, e ela separará as águas das águas. 7 E os deuses ordenaram a expansão, de modo que ela separou as águas que estavam debaixo da expansão das que estavam por cima da expansão. E assim foi, como eles ordenaram. 8 E os deuses chamaram a expansão a céu. E aconteceu que foi do entardecer até a manhã que eles chamaram noite. E aconteceu que foi da manhã até o entardecer que eles chamaram dia. E essa foi a segunda vez que eles chamam noite e dia. 9 E os deuses ordenaram, dizendo: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e a terra surja seca. E foi como eles ordenaram. 10 E os deuses chamaram a porção seca, terra. E ao ajuntamento das águas chamaram grandes águas. E os deuses viram que foram obedecidos.
11 E os deuses disseram: preparemos a terra para produzir a relva, a erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente reproduza sua própria semelhança na terra. E assim foi, como eles ordenaram. 12 E os deuses organizaram a terra para produzir relva de sua própria semente e a erva para produzir erva de sua própria semente, dando semente segundo sua espécie, e a terra para produzir a árvore de sua própria semente, dando fruto cuja semente pudesse apenas produzir o que estivesse em si, segundo sua espécie. E os deuses viram que foram obedecidos. 13 E aconteceu que eles contaram os dias. Do entardecer até a manhã chamaram noite. E aconteceu que, da manhã até o entardecer, chamaram dia. E foi a terceira vez. 14 E os deuses organizaram as luzes na expansão do céu, e fizeram-nas separar o dia da noite. E organizaram-nas para serem por sinais e por estações, e por dias e por anos. 15 Organizaram-nas para se reimpor luzes na expansão do céu, a fim de darem luz à terra. E assim foi. 16 E os deuses organizaram as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Com a luz menor também fixaram as estrelas. 17 E os deuses fixaram-nas na expansão dos céus para darem luz à terra, e para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz das trevas. 18 E os deuses vigiaram aquelas coisas que eles haviam ordenado, até elas obedecerem. 19 E aconteceu que, do entardecer até a manhã, foi noite. E aconteceu que, da manhã até o entardecer, foi dia. E foi a quarta vez. 20 E os deuses disseram: preparemos as águas para produzir abundantemente as criaturas que se movem e que têm vida, e as aves, para que voem acima da terra na expansão aberta do céu. 21 E os deuses prepararam as águas para que produzissem grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas haviam de produzir abundantemente segundo sua espécie, e toda ave alada segundo sua espécie. E os deuses viram que seriam obedecidos, e que seu plano era bom. 22 E os deuses disseram: abençoá-los-emos, e faremos com que frutifiquem e se multipliquem, e encham as águas nos mares, ou seja, nas grandes águas. E faremos com que as aves se multipliquem na terra. 23 E aconteceu que foi do entardecer até a manhã que eles chamaram noite. E aconteceu que foi da manhã até o entardecer que eles chamaram dia. E foi a quinta vez. 24 E os deuses prepararam a terra para produzir criaturas viventes segundo sua espécie, gado e coisas que rastejavam e bestas da terra segundo sua espécie. E foi como eles tinham dito. 25 E os deuses organizaram a terra para produzir as bestas segundo sua espécie, e gado segundo sua espécie, e todas as coisas que rastejam sobre a terra segundo
do sua espécie. E os deuses viram que eles obedeceriam. 26 E os deuses a aconselharam-se entre si e disseram: desçamos e formemos o homem à nossa imagem, segundo nossa semelhança. E dar-lhe-emos domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas que rastejam sobre a terra. 27 Então os deuses desceram para organizar o homem à sua própria imagem, para formá-lo à imagem dos deuses, para formá-los homem e mulher. 28 E os deuses disseram: abençoá-los-emos. E os deuses disseram: faremos com que sejam frutíferos e se multipliquem e encham a terra e subjuguem-na e tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. 29 E os deuses disseram: eis que lhes daremos toda a erva que tem semente que cresça na face de toda a terra, e toda árvore que tenha fruto. Sim, e dar-lhes-emos o fruto da árvore que produz semente. Ser-lhes-á para alimento. 30 E a toda besta da terra, e a toda ave do ar, e a toda coisa que rasteja sobre a terra, eis que daremos vida. E também lhes daremos toda a erva verde para alimento. E todas estas coisas serão assim organizadas. 31 E os deuses disseram: faremos tudo o que dissemos e organizá-los-emos. E eis que serão muito obedientes. E aconteceu que foi do entardecer até a manhã que eles chamaram noite. E aconteceu que foi da manhã até o entardecer que eles chamaram dia. E eles contaram a sexta vez. Capítulo 5 Os deuses concluem o seu planejamento da criação de todas as coisas. Eles efetuam a criação de acordo com os seus planos. Adão dá nome a toda criatura vivente. E assim terminaremos os céus e a terra, e todas as suas hostes. 2 E os deuses disseram entre si: na sétima vez terminaremos nossa obra, sobre a qual deliberamos. E descansaremos na sétima vez de toda nossa obra sobre a qual deliberamos. 3 E os deuses concluíram na sétima vez, porque na sétima vez eles a descansariam de todas as obras que eles, os deuses, decidiram entre si formar. E santificaram-na. E assim foram suas decisões quando decidiram entre si formar os céus e a terra. 4 E os deuses desceram e formaram essas gerações dos céus e da terra, quando foram feitas no dia em que os deuses criaram a terra e os céus. 5 De acordo com tudo o que eles haviam dito concernente a toda planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer. Pois os deuses não haviam feito chover sobre a terra quando decidiram criá-las. E não haviam formado um homem para lavrar o solo. 6 Mas subiu um vapor da região autônoma, e regou toda a superfície do solo. 7 Os deuses formaram o homem do pó da terra, e tomaram o seu espírito, isto é, o espírito do homem, e puseram-no nele. E sopraram em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se uma alma vivente.
8 E os deuses plantaram um jardim no Éden, na parte oriental, e ali colocaram o homem, cujo espírito tinha posto no corpo que haviam formado. 9 Da terra fizeram os deuses brotar toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 10 Havia um rio que saía do Éden, para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 11 Os deuses tomaram o homem e puseram-no no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. 12 Os deuses ordenaram ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente. 13 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no tempo em que dela comeres, certamente morrerás. Ora eu, Abraão, vi que era segundo o tempo do Senhor, que era segundo o tempo de Colobe, porque até então os deuses não tinham dado a Adão a maneira de calcular seu tempo. 14 Os deuses disseram: faça-nos uma adjutora adequada para o homem, porque não é bom que o homem esteja só. Portanto, formaremos uma adjutora adequada para ele. 15 Os deuses fizeram um sono profundo cair sobre Adão e ele dormiu. E eles tomaram de uma de suas costelas e fecharam a carne em seu lugar. 16 E da costela que os deuses haviam tirado do homem, eles formaram uma mulher e levaram-na para o homem. 17 E Adão disse: esta era osso de meus ossos e carne de minha carne. Agora ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. 18 Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e eles serão uma carne. 19 E estavam ambos nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. 20 Da terra os deuses formaram toda besta do campo e toda ave do ar, e levaram-nas a Adão para ver como as chamaria. E o que Adão chamasse cada criatura vivente, tal seria seu nome. 21 E Adão deu nome a todo gado, às aves do ar, a toda besta do campo. E para Adão foi encontrada uma adjutora própria para ele.